Este é o Painelcast, o podcast da AEARP, com a engenheira Fabiola, a arquiteta Mirella e o engenheiro agrônomo Bruno. Bom dia, boa tarde, boa noite. Olá pessoal, nós vamos começar o nosso podcast com o Alexandre Trazinafo para conversarmos sobre paisagismo. Olá pessoal, o Alexandre Trazinafo é engenheiro agrônomo, com especialização em gestão ambiental e paisagismo. Trabalho com isso há 25 anos. Legal, Trazinafo. Eu como agrônomo eu tenho uma dúvida. Como é que foi para você começar nessa área do paisagismo? Você realmente faz o projeto, estrutura que planta em cada lugar, pensando na parte agronômica da planta ou no design, como isso vai ficar na casa, no requisito do proprietário, de quem está pedindo o projeto? Como funciona? Bruno, muito legal, porque eu acabo tendo que contar a minha história. A gente gosta de contar a história da gente, né? Durante a faculdade de agronomia, eu queria trabalhar. E por ser período integral, eu tinha algumas janelas e não conseguia ter um emprego fixo. E aí o que eu fiz? Eu comecei a fazer jardim, eu comecei a ser jardineiro das mães dos meus amigos de faculdade. Eu me formei em Uberaba e lá eu tinha muito uberabense na faculdade, que é uma faculdade muito tradicional de Uberaba. E aí eu comecei a fazer os jardins das casas desses amigos. Então eu peguei uma máquina, uma tesoura que minha mãe tinha em casa e comecei a fazer os jardins. E paralelamente a isso apareceu um curso de paisagismo dentro da faculdade, além da matéria paisagismo que nós temos na agronomia. E eu comecei a fazer esse curso. E esse professor, durante o curso, me chamou para ajudá-lo no curso. E aí nós começamos a pegar alguns projetos juntos, porque eu não conhecia o universo de projetar jardins. E aí ele começou a me ajudar, que era o professor Márcio, que hoje ele é da faculdade de Ituverava, de agronomia. E nós começamos a fazer alguns projetos juntos. No outro ano, ele me chamou para dar o curso de paisagismo com ele. E aí eu dei esse curso com ele, e aí na faculdade, a faculdade me convidou para dar aula na matéria paisagismo. E eu fiquei 2 anos na FASU, dando aula de paisagismo. E aí, em 99, final de 99, eu vim para Ribeirão montar meu negócio. Então, o paisagismo aconteceu meio que eu querendo trabalhar com alguma coisa e surgiu o paisagismo. Mas eu era um agrônomo de roça, eu era um agrônomo de fazenda. E quando eu vi, eu tinha me transformado num agrônomo de cidade. E sou muito feliz com isso. E é legal que no paisagismo eu consigo trabalhar a agronomia muito bem, né? Ô, Trazinafo, e aproveitando então essa sua vivência da roça, né, como você acabou de dizer, qual que é a diferença então entre um agrônomo que atua como paisagista para um agrônomo que atua com plantações? Olha, Mirella, o que muda é a cultura a ser trabalhada, ou a cana, o milho, ou a planta ornamental. Você tem a área de produção de planta ornamental e você tem o projeto, a execução do projeto de paisagismo propriamente dito. Né? E o que muda é isso. Hoje eu presto serviço para algumas usinas na área de paisagismo. Eu acho engraçado que os donos de usina falam para mim, nossa, mas eu tenho vários agrônomos aqui, tem que chamar um de fora. Eu falei, mas eu não entendo nada de cana. Então, cada um na sua especialidade. Eu me especializei em paisagismo. É a mesma coisa. Hoje existe arquitetos que também são paisagistas e agora agrônomos também paisagistas. Existe algum preconceito nessa área, porque você acaba criando uma competição entre as áreas? Existe essa competição ou está todo mundo junto e feliz com isso? Fabiola, não tem. Esse preconceito é de cada pessoa. Burle Marx era artista plástico, ele não era arquiteto, ele não era agrônomo, e é uma sumidade no mundo inteiro. E a gente, no meio paisagístico, agrônomo ou arquiteto, a gente até costuma brincar, né? Se você entrar num jardim e não souber por onde entrar, foi um agrônomo que fez. E se você entrar num jardim e as plantas estiverem mortas, foi o arquiteto que fez. Então eu acho que tem que Olha aí a brincadeira, viu? Existe. Tem uma brincadeira entre nós, mas nós não temos preconceito. Eu acho que hoje, eu dentro das obras, dentro das construções, eu trabalho muito em conjunto com o arquiteto.
porque ele entende da volumetria, dos caminhos, porque o paisagismo, é importante que você entenda isso. O que é o paisagismo? É o projeto de áreas externas. Então, quando você chega numa casa, que você tem a piscina, a churrasqueira, um pergolado, os caminhos, você tem uma jacuzzi, né? Isso tudo é paisagismo, inclusive as plantas e os canteiros. Então eu brinco muito no meu Instagram, porque eu chamo os meus seguidores de jardinistas, porque jardinismo é a técnica de fazer canteiros, né? Então o agrônomo ou o arquiteto pode fazer isso. Ele só precisa saber qual planta vai em cada ambiente, né? Então não tem preconceito, não. Eu acredito que não. Ô, Tazinafo, e falando em projetos, um projeto arquitetônico, o projeto paisagístico, ele vem antes, durante ou depois do projeto arquitetônico? Ele vem depois do projeto arquitetônico, porque o projeto arquitetônico me dá o estilo do jardim que eu vou usar. E Né? qual a porcentagem do orçamento que é destinado para o projeto de paisagismo? Olha, a gente costuma dizer que não existe projeto feio, existe projeto sem dinheiro. Então, cada um escolhe, né? Cada um escolhe, tanto na arquitetura quanto no paisagismo. Eu acho que cada um escolhe a verba que vai deixar para um jardim, o espaço que vai deixar para um jardim. Isso varia muito de cliente para cliente, ou seja, o que ele vai escolher, entendeu? E qual foi a maior maluquice? O que um cliente já te pediu de planta que não ia para aquela região e você teve que fazer uma adaptação, talvez em irrigação ou colocar dentro de uma estufa, para que aquela planta existisse num ambiente determinado? Eu, Bruno, sou muito do por que não. Burle Marx era assim. Por que eu não posso usar isso aqui? Então, essa maluquice, muitas vezes nem vem tanto de cliente, vem de mim mesmo. Às vezes eu trago o cerrado para Ribeirão Preto, e aí eu adapto o solo e adapto a irrigação para essas plantas, que você como agrônomo sabe, que precisa de uma adaptação para isso. Mas que eu me lembro que alguém pediu, eu me lembro no começo da minha profissão, em Uberaba ainda, quando eu estava em Uberaba ainda, um cliente, ele viu que eu era um menino novo, ele quis me desafiar e falou, eu vou colocar 2 vasos em frente à minha casa. Era uma casa muito grande, muito imponente, ele tinha trazido 2 vasos da Índia, enormes, lindos vasos. Eu falei, ele falou, eu quero ver o que você vai colocar aqui, fala para mim. Eu olhei bem para casa e falei, 2 pés de laranja produzindo. Ele olhou e falou, mas ele ficou encantado. Nunca ninguém imaginou que eu ia colocar um pé de laranja dentro de um vaso em frente à casa do cliente. E isso foi muito engraçado. E ele amou, e até hoje a gente se fala e ele comenta sobre essa história aí, que é meio inusitado. Mas o correto é você trabalhar com plantas de cada bioma, né, de onde você está. Isso hoje é mais difícil, mas a gente procura acertar o bioma para cada região. Aproveitando que você falou dessa laranjeira, né? Eu estava estudando um pouco mais sobre paisagismo e observei o seguinte: paisagismo hoje é a única arte que ela consegue atingir os 5 sentidos da pessoa. Então, você consegue trazer o olfato, você consegue trazer o tato. Tá, me completando. Por favor, me complete. Pode falar aí. O tato, o visual, o sensitivo, né? Eu brinco muito com meus clientes assim. Eu mostro um projeto e falo, o que você acha disso? E eu olho para a cara dele, eu vou sentindo, porque eu não sei por que eu não gostei. Eu acho bonito, mas eu não me sinto bem. Então tem essa coisa. Sim, às vezes você coloca uma árvore que chame passarinhos, né? Então a pessoa vai conseguir ouvir coisas novas. Às vezes você coloca uma árvore frutífera, ela vai conseguir sentir o sabor daquela fruta. Então ela consegue atingir 5 sentidos das pessoas. Exatamente. E isso tem trazido uma importância maior para o paisagismo, conseguir atingir esses sentidos. Seus projetos são ligados a trazer esses lados sensoriais para as pessoas ou não? Totalmente. Hoje as pessoas estão querendo estar próximo da natureza, e a gente chama isso de jardim biofílico.
Sim, que é o sim. quê? Você inserir o ser humano nisso e fazer com que ele interaja com esse jardim, com esse espaço, né? Tem isso na arquitetura e automaticamente você tem isso no paisagismo também. Sim, o famoso espaço deixa eu até ler aqui, porque Urban Jungle. Urban Jungle, aí é você trazer a floresta para dentro da sua casa. da casa. A gente faz muito isso em projetos corporativos. Para quê? Para trazer bem-estar para dentro da empresa, para os funcionários se sentirem bem ali e tudo mais. Sim, eu li Bem uma legal. pesquisa que eu acho que foi um professor, inclusive, que trouxe, que falou que 30% dos shoppings em 2023 dos Estados Unidos vão estar falidos por não trazer essa opção do Urban Jungle, por não trazer a pessoa, não trazer esse paisagismo dentro do shopping. Esses shoppings que são estilo caixote, que a pessoa vai lá e não sente o contato com a natureza, no caso, né? Vão estar falidos futuramente. Então, é uma tendência que está vindo com força, né? Você pega aqui em Ribeirão, tem 2 shoppings aqui que eu atendo. E eles procuram trazer isso. Eles estão abrindo o teto, colocando vidro, eles estão abrindo um canteiro no meio do shopping. Se não dá para abrir o canteiro porque é laje, eles trazem vasos, tudo para trazer a natureza. As pessoas têm muito isso hoje. Vamos para o shopping? Não, vou ficar fechado lá no ar-condicionado. Não, então eles estão querendo trazer a floresta ali para dentro para as pessoas se sentir bem, né? É a questão do bem-estar, né? Hoje você pega muito essa questão na arquitetura, quando a gente começa a projetar, já é uma marca registrada você ter uma parte do seu jardim dentro da casa. Então, grandes janelas que te dão visão para o seu jardim, uma iluminação natural que entra, a sombra que aquela árvore vai fazer, e tudo isso vai gerando um bem-estar, né? Principalmente nessa forma de viver que hoje a gente se encontra, né? Aproveitar mais o espaço interno da casa e ter esses espaços verdes que proporcionam isso para a gente, né? Exatamente. Hoje os jardins deixaram de ser contemplativos. Hoje as pessoas querem estar no meio dele, querem entrar nesse jardim. Então isso é muito importante, trazer a iluminação natural para dentro de casa, trazer o verde para dentro de casa. Hoje tem clientes que procuram terrenos para construir que tenham uma árvore. Vocês perguntaram, o projeto de paisagismo vem antes ou depois? Hoje, os arquitetos estão me chamando muito para olhar o projeto antes de começar a obra, para a gente fazer o paisagismo antes da obra, porque ele quer botar uma árvore no meio da casa. Então, durante a obra, essa árvore já é plantada. Então, o cara demora 2 anos com uma obra, depende do tamanho da casa, essa árvore já está crescendo ali. Então, isso é muito interessante. As pessoas querem trazer o verde mesmo para dentro. O jardim está cada vez mais incorporado ao espaço interno da casa, né? Exatamente. E é importante quando você faz o projeto do paisagismo durante o projeto da casa. Porque o cliente já sabe quanto ele vai investir até o final da obra em paisagismo, em irrigação, em hidráulica, em elétrica, porque ele já vai estar dimensionando toda a iluminação da área externa por conta do paisagismo. Lembrando que o paisagismo incorpora tudo, né? Tem muita gente que faz a casa, faz o projeto da casa, começa a obra e fala, depois nós vamos pensar lá fora. Onde vai ser a churrasqueira, onde vai ser a piscina, onde vai ser uma sauna. Então, hoje eles já estão pensando nisso antes, porque o proprietário já tem noção de quanto ele vai gastar até de manutenção da irrigação, da piscina, do jardim, né? Então as pessoas estão se preparando desde o início. Isso é muito interessante também. E uma pergunta, Alexandre, eu achei interessante essa parte de plantar a árvore antes ou no começo da construção, para quando a pessoa for morar, ela já está num porte maior, mas também tem muita gente que já traz plantas adultas para dentro do projeto. E eu estava mencionando que tem lugares que o pessoal planta, cultiva. O quão fácil é achar essas plantas adultas e o quão difícil é fazer essa transposição de um lugar para outro? São estruturas que a gente monta que muitas vezes dá muito trabalho. Eu já vi plantar árvore, eu nunca fiz isso, mas eu já vi plantar árvore palmeira de helicóptero, cara. É uma coisa maravilhosa. Aqui nos shoppings em Ribeirão, a gente trabalha à noite, que é quando o shopping está fechado. A gente entra meia-noite e vai até às 6 da manhã, 6, 7 horas da manhã. E aí a gente faz trabalho com guindaste, com caminhão Munk, entra com caminhão
com planta dentro do shopping. Então é um trabalho. E hoje nós temos produtores especialistas em plantas adultas. Ele não vende antes que ela tá lá há 20 anos. É uma empresa familiar que veio, que o cara fazia mudinha e os filhos foram tomando conta, a empresa se estruturou e falou, não, vamos deixar isso aqui para vender grande. Você vende melhor, né? E você vende uma planta mais estruturada, coisa que dá trabalho. Hoje eu trago plantas do sul, do nordeste, de Goiás, trago muita coisa de Goiás, muita coisa do sul, que são produtores de plantas grandes, vem de longe. É bem legal isso. Você abordou a parte de que o cliente quer manter uma árvore no seu terreno. Caso ele não queira manter, hoje tem uma legislação, eu sei que você tem que fazer um pedido na prefeitura para retirar essa árvore. Como é que está mais ou menos isso? O seu escritório tem alguém especializado ou o próprio engenheiro agrônomo consegue fazer esse pedido lá na prefeitura? Eu como engenheiro agrônomo, eu posso fazer um laudo. Hoje em dia, cada prefeitura tem a sua forma de trabalhar, mas a legislação é muito parecida de cidade para cidade. Então, você quer tirar uma árvore lá. Hoje, em qualquer lugar que você for tirar uma árvore, você tem que pedir para a prefeitura, pelo menos aqui em Ribeirão. E outra, uma incorporadora vai fazer um condomínio, ou vai fazer um prédio, tem uma árvore lá. E a árvore está onde vai passar o carro, na entrada da garagem. E ela está linda, está na sua conformação vegetal perfeita. Mas eu preciso tirar, porque eu vou ter um empreendimento aqui. Então, ele tem uma questão compensatória. Então, cada prefeitura vai dizer, olha, você vai tirar essa árvore adulta, você tem tantas outras para plantar, você vai escolher uma área, ou você vai doar para a prefeitura. Mas tudo isso começa com um laudo agronômico. Eu sou agrônomo e gestor ambiental. Então, eu tenho capacitação para fazer isso. Mas hoje, aqui em Ribeirão, tem pessoas que não são formadas, não têm terceiro grau, mas têm cursos especializados para ser um técnico em arborização urbana. O técnico pode assinar RT? Se eu não me engano, a prefeitura solicita uma RT para você tirar, não? Não precisa, não. Você faz um laudo e dá a entrada na prefeitura. Aí a prefeitura vai mandar um técnico para fiscalizar o que você fez esse laudo. E ele vai ver se está com formação. Tem árvore que está condenada, que está com broca, que está com cupim, que ela tem risco de queda. Eu tenho uma árvore que está com risco de queda na calçada. E tem que solicitar também. E você tem... não é lá tira a árvore, porque você pode tomar uma multa com isso. Sim, né? eu já tive clientes que solicitou para a prefeitura tirar a árvore, que ela estava com risco de queda, e era para cair numa árvore, numa casa com crianças. Então, tinha que tirar... E a prefeitura não tirava, o morador foi lá e arrumou um jeito, não sei como. E aí depois fiquei sabendo que tiveram uma multa grande por causa da retirada da árvore, mesmo a prefeitura não cumprindo o papel dela quando foi solicitado. Eu faço muito disso aqui. Né? O condomínio me chama para eu fazer um laudo, porque essa árvore está num parque. E ela pode ter um risco de cair. Essa semana eu fiz um laudo de uma árvore que está num condomínio em construção e onde embaixo dessa árvore vai ser uma praça, uma área comum. Então ela tem risco de queda de galhos, tem risco de queda da própria árvore. Então eu fiz um laudo e infelizmente tive que condená-la. E se a árvore não está condenada? Igual você falou, existem árvores que estão ótimas lá, mas precisam ser retiradas. Vocês conseguem tirar essa árvore e manter ela viva para utilizar em outro local? Muito difícil. Geralmente ela está num local que é difícil de acesso, né? E árvore adulta é difícil de você... Ela tem que ter um preparo de anos para você transplantar uma árvore adulta, né? Depende do tamanho. Tem muita coisa que você consegue, depende. Cada caso é analisado. Ô, Tezinafo, agora mudando um pouco o rumo dessa conversa, eu acompanho muito o seu trabalho pelo Instagram e adoro. Obrigado. E uma dúvida é referente aos compostos. Outro dia você até colocou um vídeo falando sobre isso, sobre compostos químicos e orgânicos. Qual que é a eficiência? Qual a melhor eficiência? A melhor eficiência é você trabalhar com os dois juntos.
quando você usa um composto orgânico junto com uma adubação química, né, hoje você tem adubos orgânicos também, em forma de líquido, né? Você tem adubo que é extraído de peixe, né, que é o caso do bocashi. Então, mas o certo é você usar o composto orgânico junto com a adubação química. Isso faz com que a planta absorva melhor os nutrientes desse adubo químico, quando ela tem um adubo orgânico junto, entendeu? Então, os dois vão trabalhar em consórcio. Eu pensei que era ligado ao que a planta está necessitando naquele momento. Também tem alguma coisa assim do tipo? Sim. Eu, como agrônomo, a gente consegue identificar quais as deficiências nutricionais que a planta tem, dependendo do estado dela. Coloração de folha, de galhos, o enraizamento. Então, você percebe o que está faltando aqui. Boro, ferro, enfim, né? Nitrogênio. Aí você vai fazendo o balanço desses ingredientes químicos aí. E pensando por esse ponto, o paisagista, que é agrônomo, ele sai na frente. Não dá para falar isso. Não. O paisagista arquiteto, ele sempre trabalha em consórcio com um agrônomo, né? Ou então ele se faz curso, enfim, ele vai dar um jeito. E a experiência vai dando isso para ele vai matando muita planta até chegar no caminho. E a gente, Mirella. E a gente vai fazendo muita coisa feia com as plantas bonitas, mas com uma volumetria feia. Então você vai acertando isso. Mas eu acho que é uma questão... eu acho que uma profissão, ela complementa a outra. Voltando, pensando na parte da arquitetura, eu sou arquiteta e eu sei que, assim, na faculdade, a gente foca muito, a gente aprende muito sobre o belo, né? Em como você criar um edifício, uma casa e deixar todo aquele projeto bonito. Então, a gente pensa no paisagismo? Sim, a gente pensa, mas pensando mais voltado para a área, para a questão do que vai ficar bonito. Estética. Exatamente. Agora, o agrônomo, o paisagista, ele entende mais da funcionalidade, do que realmente ali dá certo. A parte fisiológica. Exatamente. Pensando nessa parte do paisagismo em obra, o seu trabalho, ele acaba junto com a obra ou tem ainda um processo de adaptação daquela planta e que você precisa ficar monitorando a adaptação dela com aquele solo? Vai depender de cada profissional, né? O paisagismo é uma das últimas coisas de uma obra, né? O paisagismo tem que vir depois das paredes pintadas, mas antes da limpeza pós-obra, que é quando a pessoa vai mudar para casa, ou para uma empresa, enfim, né? Para aquele edifício. E eu trabalho da seguinte forma, quando a gente terminamos o jardim hoje, depois de uns 20 dias, minha equipe volta para fazer uma primeira manutenção, uma limpeza nesse jardim e uma segunda adubação, que a gente chama de adubação de cobertura. É nesse momento que a planta vai usar e absorver esse adubo que você vai colocar. Você faz essa adubação durante o plantio, só que a planta acabou de chegar de um viveiro, toda com irrigação 2 vezes por dia, com sombrite, então ela está toda delicada. Então você vai colocá-la num jardim, a sol pleno, vento, né? E você vai colocar adubo ali. Então, no momento, ela está preocupada em sobreviver. Ela não está preocupada em absorver aquele adubo que você colocou ali. E muito desse adubo, nesse tempo, vai se perder através de rega, né? Através de chuva. Por isso que a gente volta depois de uns 20 dias, 30 dias, e faz uma segunda adubação, que é quando essa planta já se adaptou ao local, as folhas mais velhas geralmente vão secar e vão cair, para dar espaço para essa folha nova. Então é nesse momento que você entra com essa segunda adubação, que essa folha nova vai se alimentar que a planta vai se alimentar desse adubo para dar força para essa planta nova. Então, ou seja, o paisagismo ele segue depois da obra pronta e habitada, ele segue. Eu acompanho os meus jardins 3 meses, 6 meses, até que ele foi
aí eu vou deixando o cliente. Mas eu falo para os meus clientes, olha, eu criei esse jardim, criei esses espaços, trouxe essas plantas, muitas das plantas que eu uso nos meus projetos, é uma área de produção que eu tenho. Então tem um carinho ali envolvido. Então eu acompanho esse jardim e eu dou consultoria para o meu cliente para o resto da vida. Eu tenho clientes que eu fiz jardim há 15 anos e os clientes me falam comigo até hoje. Olha, geralmente final de semana, né? A pessoa está em casa, de boa ali, aí ela vê uma planta, ele tira uma foto ou filma e me manda. Olha, o que está acontecendo? Então essa consultoria é eterna. Faz toda a manutenção, né? E isso faz diferença, porque o jardim não é um porcelanato, um móvel que você põe e está pronto. Ele é vivo, né? Eu costumo brincar, a única coisa viva da sua casa, tirando você e os animais, é o jardim. Né? Então você tem que dar continuidade. E principalmente com todas essas mudanças de clima que nós temos, né? Então isso afeta diretamente o seu serviço, né? Total. O ano passado choveu de um jeito que totalmente diferente desse ano. Então esse ano nós tivemos geada, né? Em vários lugares do Brasil, e em seguida nós tivemos muita chuva de pedra. Então as plantas, quando estavam se recuperando da geada, tomou chuva de pedra. Então estragou tudo. Né? E aproveitando que você falou que após a segunda adubagem, que a planta começa a realmente absorver os nutrientes, né? Então é nesse momento que o jardim começa a tomar vida, a preencher os vazios, porque muitas vezes na entrega da jardinagem a gente vê que ainda tem vários vazios para as plantas crescerem, para as plantas serem mais volumétricas, né? Isso. Porque às vezes é interessante quando alguém que não tem o estudo tá fazendo o seu próprio jardim, a pessoa não pensa em um espaço que aquela planta vai ocupar daqui a um tempo, ou pensa no momento. Então, é por isso que quando entrega necessariamente, o jardim não vai estar naquela perfeição, né? Vai estar cheio de vazios e depois que as plantas vão como fala? Se desenvolver. Se desenvolvendo, né? Faz todo o preenchimento do espaço, né? Você pega hoje mostras de decoração, né? Então você pega casa cor, aqui em Ribeirão a gente tem muita mostra de decoração. Então eu preciso fazer um jardim e ele está bonito hoje. Então você superdimensiona a planta por metro quadrado. Por quê? Para ele parecer já pronto. Né? Ele parecer que já está uns 6 meses ali. Exato. E eu costumo dizer, o jardim nunca está pronto quando a gente termina. Ele vai estar pronto daqui 6 meses. Principalmente os jardins que eu faço. Eu sou muito do tropical, sou muito de folhagem. Claro que a gente se adapta a cada arquitetura. Como vocês perguntaram, como é que é a arquitetura? A gente vai obedecer a arquitetura da casa, o estilo do cliente, enfim, o que ele quer. Mas, e eu costumo dizer isso, que o jardim ele vai ficar pronto daqui 6 meses. Ele vai se desenvolver, vai secar folha. Eu vou trocar plantas que eventualmente vão morrer. Né, por não se adaptar, então tem tudo isso. Eu passei por isso na Casa Cor do ano passado. Nós fizemos todo o paisagismo assim, da noite para o dia, porque é essa loucura mesmo, né, dessa amostra. E eu tinha escolhido para o projeto, né, do escritório, tinha sido escolhido a gente chama de capim do Texas. Eu não sei se tem o nome científico dele, né? Todos têm. E eu lembro que quando terminaram de plantar, você olhava para o jardim e falava, nossa, mas tá faltando alguma coisa, né? E coisa de uma semana e meia, ainda que estava naquele período de chuva também, aquilo cresceu e tomou uma proporção e deu outra cara para a construção. Então, realmente, um tempo, né, que até realmente se adaptar com aquele solo, se desenvolver e você vê o paisagismo bonito, né? Jardim de mostra é bem difícil, é muito desafio. Porque você tem que parecer que faz tempo que está ali e você não tem esse tempo. Geralmente você não tem esse tempo. Eu percebo mostras que eu já participei, que a gente tem 6 meses antes. Você faz o paisagismo enquanto está em obra já. Aí você cerca a área. Então, quando abre a amostra, as plantas já estão bonitas. Então, é mais gostoso você trabalhar, mais confortável. Porque senão você fica a amostra inteira. Você tem uma amostra que dura 40 dias. Toda semana você tem uma planta para trocar. Para quê? Porque a pessoa que vai visitar tem que ver bonito hoje. Olha, essa planta está assim, mas ela vai ficar bonita. Não dá, né?
É igual a gente. Coloca a gente num lugar que a gente não fica foi. A gente fica tudo moidinho, com vergonha. Exatamente. Até se sentir mais livre, demora uns minutinhos. Uns minutinhos para uns, dias para outros. Exato. E a planta não é diferente. Porque tem isso, né, Tasnafo? A planta sente. Agora, voltando para a parte mais técnica, né? Eu vi que você falou que você chega a tirar algumas folhas, algumas plantas que morreram. E você faz alguma parte de sustentabilidade com esse material para ele voltar à terra ou não? Ah, legal. Hoje, lá na chácara que a gente tem, da ambiental, toda a equipe de manutenção, nós temos uma equipe só para manutenção de jardins. Então, essa equipe, antes a gente colocava em caçamba e isso ia para o lixo. Depois nós conseguimos montar um sistema de triturar essas plantas lá na chácara. Então, todo esse lixo, que a gente chama de lixo, ele é separado para não ter semente de erva daninha. E ele é triturado e é transformado em composto orgânico. Então, é feito um adubo orgânico com o resto do próprio jardim. Você tritura para acelerar o processo de decomposição dessa planta. Né? Imagina você pegar um galho de uma árvore e você vai deixar ele ali no tempo, ele vai demorar meses, anos para se decompor. Quando você tritura, você tem pedaços menores e você vai incorporar isso. Você coloca algum composto químico junto? Ou... Tem gente que coloca maturadores, eu não. Eu só vou fazendo, acamando, e aí a gente passa o trator em cima, porque aí você tira o oxigênio de dentro desse composto, então acelera o processo de decomposição da planta, que dura entre 3 e 4 meses. E qual que é a porcentagem assim, que você consegue de economia utilizando esse processo de sustentabilidade? Eu não sei te falar hoje, Fabiola, a porcentagem que nós temos, mas você pensa comigo. Eu tenho uma empresa de paisagismo, eu usava, sei lá, 2 caçambas, 3 caçambas por dia para jogar lixo fora. Tinha que pagar a caçamba. Tinha que pagar a caçamba, e aí você começa a fazer conta. Então hoje eu não uso tudo isso de O caçamba. local que Uso jogava... caçamba ainda, porque ainda tem muito lixo nosso que não vai virar composto orgânico. Plástico, enfim, mas solo, mesmo assim... pedra, entulho. Isso vai para a caçamba. Mas tem uma boa diminuição. O grande volume que você tem de diminuição de caçamba, enfim, de frete de caminhão com isso, né? E fora o quê? A empresa de paisagismo compra composto orgânico. Então ela deixa de comprar aquela porcentagem, começa a produzir. Começa a produzir. Né? Mas eu não sei te falar ainda, porque é um pouco recente, eu não sei te falar ainda a porcentagem de economia, mas é bem bacana, né? Bem legal. Você fala, pô, vamos fazer isso. Projeto interessante para quem está iniciando também, ou pelo menos alguém que quer se especializar só nessa área também. Sim. E uma coisa que eu fiquei em dúvida agora, essas caçambas, elas são destinadas para algum lugar próprio ou não? Varia de prefeitura para prefeitura. Aqui em Ribeirão temos áreas de descarte de entulho. Bom, vocês estão dentro de obras, vocês sabem, de isopor, de gesso, né, de entulho, tudo separado, de verde, né, de resto de matéria orgânica, verde, então é bem separado. E aqui em Ribeirão tem uma legislação, tem um certo cuidado com isso. Hoje as pessoas têm muito problema, as prefeituras têm muito problema com área. Né? Onde que eu vou montar uma área de descarte? Né? Então eu vou pegar um terreno para transformar isso em lixo. Então hoje as pessoas estão pensando em lucro, né? Então é difícil. É interessante trazer esse assunto, né? Porque às vezes as pessoas fazem as suas podas das suas árvores e acham que o caminhão de lixo da cidade tem que levar. Exatamente. E não pode. E ele joga ali na calçada e ele acha que... pronto, porque o lixo é uma coisa muito engraçada. Você está no seu carro, você abriu um pacote de salgadinho, você comeu o salgadinho e ficou com aquele saco ali na mão, tá certo? Aquela embalagem. Se você tem um lixo no seu carro, você se preocupa em colocar ali. Então depois você tem que tirar esse lixo daqui e colocar em algum lugar. E lixo
é uma coisa muito engraçada, porque se você joga pela janela e fechou a janela, pronto, ele já deletou, ele já saiu da sua cabeça. Então essa educação ambiental que vem sendo trabalhada, eu vivi, eu tenho mais de 40 anos, eu vivi para ver isso. Né? A cultura que o meu avô tinha, que o meu pai tinha, era essa, que o lixo ele jogava ali num lugar e ele ia sair andando, né? Ele ia ter vida própria, ele ia viver a vida dele, né? Então, ele jogava no mato, ele jogava no rio e esqueceu. É igual a janela do carro, você atirou aquela casca de banana para fora do carro e fechou o vidro, pronto, ele já não é mais problema seu. E nas áreas urbanas, você mostra isso. Você pega na área rural, as pessoas queimam. Então ele queimou, acabou o problema. Só que ele queimou ali as folhas dos galhos que ele tirou, a embalagem do defensivo agrícola que ele usou para jogar o veneno, ele está queimando, e isso está indo para a atmosfera. Aquele plástico, ele não vai sumir, ele vai para o solo, vai demorar pelo menos 400 anos para ele se decompor. Né? Então as pessoas não pensam nisso. Né? Não, e fora quando isso toma uma proporção muito maior e começa a afetar outras áreas, né? Então você colocar fogo ali no seu quintal porque você fez uma poda, isso vai para o quintal do outro, que pega o do outro e por aí vai. É uma questão cultural mesmo, Exato. Né? Essa questão ambiental. Mas ainda existe a poda baseada nessa parte de botar fogo, não existe? Sim. Quando você... Não seria uma poda que fala, né? Essa parte de quando você coloca fogo para conter gramas, essas coisas. Existe ainda? Ou... Existe na área rural, existe. São técnicas que você usa para isso. Isso veio dos índios, né? Que botavam fogo nas matas para fazer a roça dele. E aí você traz isso tem uma questão cultural e tem uma questão técnica também. Né? Sim, tem. Mas que isso já deixou de ser. A cana-de-açúcar, por exemplo, para colher, se botava fogo nos canaviais. Hoje tem que ter colheitadeiras próprias para você não botar fogo mais. Então é isso, Tazinafo. O papo tá muito bom. Mas a gente precisa encerrar aqui por hoje. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu acho que a gente pode finalizar com o que você faz de melhor, né? Que é o bom dia, boa tarde, boa noite, jardinistas. Isso mesmo. Estamos loucas para ouvir o seu bordão. A gente podia depois também escolher temas, porque quando você fala de paisagismo, você tem vários temas para a gente ficar aqui horas falando de cada pedacinho disso, né? Mas acho que é isso, voltando na questão do jardinista, né, que a gente brinca. Todo mundo tem um pouquinho de jardinista. Mas eu não tenho mão para planta. Né? Mas você quer ter uma plantinha, todo mundo quer ter uma plantinha. E todo mundo é um jardinista, então eu brinco de jardinista. Olá, jardinista, né? O que você tem feito com as suas plantas hoje? É diferente de paisagista, né? O jardinista. É a arte de projetar canteiros, jardins. Então, focado na sua plantinha lá. E é muito gostoso isso, né? O primeiro filho sempre é a planta. Antes do cachorro, né? Obrigada. Eu que agradeço. Obrigado pelo convite. Estar aqui na IARP, um lugar que eu gosto muito de estar, né? Pode falar o seu Instagram aqui para as pessoas que estão ouvindo a gente. Onde que pode encontrar? É o Alexandre Tazinafo. Alexandre Tazinafo. Gente, vale muito a pena acompanhar os conteúdos do Tazinafo, porque ele traz dicas todas as semanas. E Tazinafo, eu queria te agradecer. Eu queria muito que a câmera estivesse filmando, ele fazendo um coração aqui para todo mundo. Muito obrigada por essa conversa. Foi ótima e volte sempre. Volto sempre. Só chamar que eu corro para cá. Tá aí o episódio. Os créditos estão na descrição. Antes de desligar, ative as notificações para saber sempre que tiver um Painelcast novo no ar. E avalie a gente no seu tocador. Se você é engenheiro, arquiteto ou agrônomo, associe-se à AEARP. Vem fazer parte da nossa turma. E siga a gente no Instagram @Painelcast. É isso. Tchau!